levantar a mão, pessoal, viu? Não sei se vocês já perceberam, mas tem esse levantar a mão, entendeu? Significa uma estudante. Vocês estão vendo a minha tela do... Não, ainda não. Só um instante. Vocês estão vendo a minha tela do PowerPoint? Está a tela fechada, a tela inteira? Ótimo, então pronto. Então vamos lá. Então, pessoal, esse encontro dessa semana. E essa semana nós iniciamos e vamos terminar um conteúdo para nossa segunda avaliação. Esse conteúdo versa sobre a parte de oscilações e movimento harmônico simples. E aí, primeiramente, eu quero saber de vocês quais foram as dúvidas. Eu sei que o Cleilson já tem uma, não é? Então, vou pegar aqui por enquanto a dúvida do Cleilson. Cleilson, ele disse o seguinte: professor, na videoaula o professor mostrou uma equação diferencial, mas a gente ainda não estudou essa parte. Foi, Cleilson, foi isso mesmo. Eu assisti o vídeo, no momento eu não ia passar, eu não ia pedir para vocês assistirem aquela parte do vídeo da equação diferencial, porque eu sei que em cálculo 3 vocês ainda vão entrar em saber as resoluções das equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Contudo, eu deixei para que vocês tenham acesso a esse conteúdo, embora eu não vou cobrar, pessoal, a prova, porque vocês não viram o conteúdo de equações diferenciais, mas eu sei que o professor Newton vai abordar com vocês em breve as equações diferenciais. E aí é por isso que eu deixei, Cleilson, viu? A parte do vídeo do professor mostrando aquelas equações diferenciais, para que quando vocês chegarem lá na aula do professor Newton, aí vocês já podem dizer, professor, o Valber só mostrou, na verdade, um vídeo com um exemplo de uma equação diferencial. Mas a gente viu um exemplo dessas equações diferenciais lá na mecânica. Tá? Então, na mecânica, se vocês lembrarem bem, vocês estudaram um tipo de equação diferencial. Só um instante, pessoal. Ele tinha esse formato. Só um instante. E a gente sabe pela segunda lei de Newton que o somatório de todas as forças que atuam sobre o objeto é a massa vezes a aceleração. E aí, nessa situação, tá, a gente pode colocar a parte diferencial delas, né, como sendo, por exemplo, a relação da segunda lei de Newton como utilizando uma equação diferencial, que é a taxa de variação do momento, dp dt, igual a massa vezes a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Ok? Essa taxa diferencial, a gente da física, quando coloca-se qualquer taxa diferencial em relação ao tempo, a gente diz que isso é uma taxa temporal. E a gente representa por um ponto em cima da minha variável. Tá? Então, lá no vídeo eles devem ter colocado exatamente essa denominação como ponto, para dizer que é uma derivada temporal, multiplicado pela massa vezes, aqui também é uma taxa de variação. Mas se vocês lembrarem bem, a própria velocidade também é outra taxa de variação da posição em função do tempo. Então vai ficar d dt e multiplica dx dt. Isso daqui dá m d2x, d2x dt2. E, portanto, isso daqui é a segunda derivada da posição. E eu posso, então, representar como sendo P, o ponto, é igual a M, e o X, dois pontos. E aí, nessa situação, colocando no formato da equação diferencial de primeira ordem, passando o P para o outro lado, eu tenho M, X, dois pontos, menos
P, essa é só uma notação vetorial aqui, pessoal, vou colocar assim, igual a zero. E aí é um pequeno formato da equação diferencial que você coloca alguns exemplos. Na parte de oscilações, ele chegou na equação, na verdade, a partir do x. O x é igual a xn vezes o cosseno do ômega t mais um φ. E aí chegou esse momento que a aceleração, se não me engano, acaba sendo menos o ômega vezes o x, dois pontos. Só me confirme aí, pessoal, se foi isso que vocês viram mesmo no vídeo ou não foi. Foi isso, Cleilson, ou não? A equação diferencial que ele mostrou lá. Bom, então, imagino que não foi, mas a gente vai chegar mais à frente nisso. Mas o fato é que nós temos essa equação diferencial de primeira ordem que vocês vão ter depois desse semestre, propriedade... Oi, João Vitor, diga. Quer falar? Bom, vocês terão propriedade matemática para poder resolver esses tipos de equações, tá? Então, na aula de hoje vai conversar sobre oscilações. Quais foram as outras dúvidas que vocês tiveram ao longo tanto da leitura do capítulo do livro, quanto também do vídeo de oscilações? Então, vamos lá. Sem dúvidas, então vamos continuar a nossa aula. Então, eu vou fazer um breve resumo aqui sobre a parte de oscilações e movimento harmônico simples. Eu espero que vocês estejam assistindo os vídeos, tomando nota e resolvendo as outras atividades. Só relembrando que vocês têm que assistir o vídeo na quarta-feira, ler o texto que eu já coloquei lá para vocês baixarem no site, tá? Que versa sobre a parte de oscilações. A aula do encontro de hoje é esclarecer algumas dúvidas e a resolução de exercícios, que eu já coloquei a lista no sistema, pessoal. E essa lista do sistema, vocês vão ver que eu coloquei uma lista falando sobre ondas e movimento harmônico, oscilações. Como não deu tempo de a gente ver ondas, não vai dar tempo, vocês vão resolver os exercícios só da parte da lista à direita, na coluna direita. Então, Cleilson, não vão ser cobradas, Cleilson. As oscilações que nós vamos ver só são as oscilações simples, o movimento harmônico simples. Porque eu não vou ter tempo de passar para vocês as oscilações forçadas, né? Que você entra os amortecimentos críticos e subcríticos. Então, nós não teremos tempo para ver isso. Fica a cargo de curiosidade, porque nos vídeos posteriores o professor mostra a calcular essa parte das oscilações e no próprio texto que eu passei para vocês também tem um texto lá voltado para as oscilações. E aí é que entra as equações diferencial, Cleilson. Que aí, como vocês não viram, eu não posso colocar agora para vocês, tá bom? Ok? Professor, é porque o monitor falou que talvez poderia ter avaliação. Eu queria saber se seria na próxima aula. Com certeza, está lá no nosso cronograma. Vai ter avaliação. Dê uma olhada Tá lá certo. viu, Felipe? Dê uma olhada no cronograma lá no site, é o valber.falteira.com.br. Tem uma parte lá que só relacionada à Física Fundamental 2, e aí tem um cronograma. E aí a avaliação será na próxima semana, tá bom? Professor, mas a Oi. avaliação vai ser no mesmo estilo da outra ou vai ser em outro estilo? No outro estilo, prepare-se. Vocês sabem que a minha cabecinha consegue inventar diversos modos de avaliá-los, né? Então, o que vocês podem fazer, no caso, é estudar por esses materiais que eu estou passando, tá? Bom, Tá certo. Aí vai ser até aqui, né? até Até aqui. esse conteúdo que você passou. Certo. Exato, Patrícia. Tá bom? Entendi. Então, só revendo para vocês, vocês viram lá que deve ter falado sobre
frequência, né, que nós temos diversos equipamentos que trabalham com essa grandeza física chamada frequência, que é nada mais que o número, em relação à frequência, é o número de oscilações que ocorrem em determinado fenômeno em um determinado intervalo de tempo. Para que essa frequência seja considerada com a unidade em Hertz, você tem a oscilação do fenômeno que ocorre em um tempo de 1 segundo. Então, como está demonstrado aqui, 1 Hertz é nada mais que uma oscilação por segundo, seria uma oscilação dividida por segundo, e ele escreve exatamente como esse segundo, 1 vezes segundo a menos 1. Tá? Já o período é o tempo necessário para uma oscilação. Então, se eu tenho um movimento oscilatório, tá? Eu vou ter uma frequência associada a esse movimento e o tempo necessário para que esse movimento saia do ponto inicial até voltar ao ponto inicial dele. Isso é chamado de período. E existe uma relação entre período e frequência, que o período é o inverso da frequência. Tá? Eu gosto sempre de colocar período 1 sobre o Ni. Vocês vão ver provavelmente eu falando Ni por conta do Ni estar associado à frequência. É a letra grega que eu utilizo para frequência. E uma vez que você tenha, ele explicou sobre essa parte de oscilações, as oscilações elas são úteis para explicar alguns fenômenos que ocorrem com os movimentos de objetos, ou mais especificamente o movimento harmônico simples. Porque no vídeo deve ter também demonstrado que o movimento harmônico simples você também pode representar como um movimento periódico, ou um movimento circular, tá? Onde o objeto sai da posição mais xn e vem até uma posição menos xn, em um movimento oscilatório, passando pelo zero, indo para cotas os valores negativos, voltando para o zero, valores positivos. E, portanto, você vai ter, então, um movimento oscilatório e aí associado a um movimento harmônico simples. Nesse movimento harmônico simples, a melhor função que descreve esse tipo de movimento, nessa função aqui, seria uma função seno de x. Eu vejo que ela começa nesse ponto. Contudo, para você iniciar um movimento, por que então inicia-se com a função cosseno? Porque é necessário que o objeto esteja inicialmente em algum ponto, longe de um ponto de estabilidade. Um ponto de estabilidade é aquele ponto onde o objeto está estável, pelo menos em uma posição estável. Se ele estiver numa posição estável, ele vai continuar nessa posição, até ser perturbado. Mas se você começar já de um ponto que não seja o ponto de estabilidade, então ele pode executar um movimento oscilatório, e como eu falei para vocês, se é um movimento oscilatório, ele pode ir até valores do menos xn e voltar finalmente para o valor inicial. Se as forças envolvidas aqui forem conservativas, não houver dissipação de energia, você tem então um movimento que vai continuar até o infinito ou até que alguma perturbação pare. E aí, Cleidson e demais alunos, aí é que entra a situação dos movimentos dos harmônicos ou movimentos oscilatórios forçados, onde você pode ter amortecimento. Numa situação de amortecimento, simplesmente por existir dissipação de energia, seja por conta do atrito, por conta do choque contra a superfície que o objeto joga energia, ou utiliza energia para aquecer a superfície, aí vai, a amplitude do movimento começa a reduzir ao longo do movimento. E aí vocês já podem fazer um experimento em casa e pegar uma bola. Se vocês pegarem uma bola e vocês soltarem da altura de 1 metro, vocês vão ver que ela não volta na primeira batida até a altura de 1 metro, ela volta menos, menos, menos. E se você, então, quantificar a altura que ela vai subindo ao longo do tempo e ao longo dos kicks que ela der, nada mais que um movimento oscilatório, só que um movimento com amortecimento. No final, você vai chegar num ponto de estabilidade, que é o zero. Ou pelo menos que o objeto não se movimenta mais. Pois bem, então para isso, essa função que melhor descreve esse movimento harmônico é uma função cosseno. Aqui seria uma função cosseno de algum argumento qualquer, tá? Que envolve, por exemplo, aqui o tempo. E aí já foi descrito que essa equação do movimento harmônico simples, a posição do objeto em qualquer ponto t, é nada mais que o valor do x máximo, que eu coloquei aqui para vocês, né? A amplitude do movimento, multiplicado pelo cosseno do argumento, que é o ômega t, onde esse ômega é a frequência angular do movimento, é diferente dessa frequência aqui, pessoal,
tá? Que é a frequência do movimento periódico, aqui é a frequência angular, e, portanto, se a frequência angular vai estar associada com a velocidade de radiano por segundo, cuidado, enquanto aqui já é 1 dividido pelo segundo, ou segundo a menos 1, ou hertz. O tempo e um constante de fase. Ele explica tudo direitinho aqui o que é isso. E aí você pode encontrar essa frequência angular com base tanto no período do movimento quanto na frequência. Então, a frequência angular é nada mais que o 2π dividido pelo período, ou 2π vezes a frequência. De onde sai esse 2π? Lembrem bem que se eu tenho uma função trigonométrica, se ela sai num ponto e volta para o mesmo ponto, significa que, em termos de o quanto eu caminhei em tempo para essa função trigonométrica sair desse ponto e voltar para esse, eu chamo, ou eu somo, o valor de 2π, porque ele percorreu um arco, tá? Ou a circunferência completa, 2π radianos. E é por isso que chega-se a essa equação, ômega igual a 2π, igual a 2π dividido pelo período, ou ômega igual a 2π vezes a frequência. Tudo tranquilo, pessoal, até agora? Eu acho que sim. Só um instantinho. Enquanto meu computador. Então, vamos lá. Então, acerca disso, vamos resolver esse seguinte exemplo. A função x igual a 6 vezes o cosseno de 3π radianos por segundo vezes tempo mais π sobre 3 radianos descreve um movimento harmônico simples de um corpo. No instante t igual a 2 segundos, eu quero determinar o deslocamento, velocidade, a aceleração, faz o movimento, a frequência e o período do movimento. Bem simples, é identificação direta. Então, vamos começar primeiramente com essa função da posição, que depende do tempo, que é o 6,0, que multiplica o cosseno de 3π, que multiplica pelo tempo. Eu estou tirando as unidades, tá bom? Só para deixar mais claro. Mais π sobre 3. Tá bom? Então, isso daqui, se a gente identificar bem, esse valor aqui é nada mais que a amplitude máxima do movimento. A função cosseno, e aqui dentro nós temos o argumento da função cosseno, onde o primeiro termo é o ômega, multiplicado pelo t, e aqui é a constante de fase. Portanto, aqui já tem as respostas, que o x máximo é 6 metros, o ômega 3π, e o constante de fase π sobre 3. Mas eu não quero saber esses valores, eu quero determinar o deslocamento dessa partícula no tempo 2 segundos. Então, no item alfa, eu substituir o tempo por 2. Aplicação direta na fórmula. Fica o valor x, no tempo 2 segundos, 6 vezes o cosseno de 3π, que multiplica o tempo 2, mais π dividido por 3. Então, fica o deslocamento desse objeto, x igual a 2 segundos, é o valor 6,0, que multiplica o cosseno de 6π mais π sobre 3. Aqui é x igual a 2,0 segundos. X igual não. X no ponto 2, no tempo 2,0 segundos. É o cosseno de... Vocês concordam comigo que vai ficar... Se eu tirar o MMC, vai ficar 18π mais π, 19π sobre 3. E aí, por favor, pessoal, vocês que já estão com calculadora, por favor, quanto é que dá o cosseno de 19π sobre 3? Quanto é que deu um de vocês aí? Zero 0,94. Ótimo, tá? Exatamente isso. O meu também deu 0,94. Então, 6 multiplicado por 0,94
E o resultado, o deslocamento dessa partícula no tempo de 2 segundos, é o valor 6, que multiplica o 0,94. Aproximadamente 5,64. E vamos ver as unidades. Se aqui a posição já está, a máxima já está em metros, e está todo mundo no SI, o resultado é 5,64 metros. Para o item bravo, eu quero saber a velocidade. E aí vamos, então, avançar um pouco mais. Olha só, se eu sei que a posição é definida por essa função, para encontrar a velocidade, é simplesmente derivar a posição em função do tempo. E aí entra a definição lá do início da nossa aula, que será a derivada temporal da posição. Então, vamos derivar essa função. É d dt de 6,0 cosseno de 3π vezes t mais π sobre 3. E aí vamos lembrar lá da nosso cálculo. Constante pode sair constante. Alguém pediu para falar? Professor, Oi, pois não, Leonardo. eu estou confuso. É em radianos ou em graus que essa equação tá? 0,94 é em graus, eu estava estranhando. Opa, vocês têm Em razão. radianos dá 0,5. Eu calculei como se fosse em graus, aqui é radianos. Vocês têm razão. Obrigado pela correção. Vamos lá apagar isso daqui, porque eu fiz a mesma conta que o Thales. Antes de começar esse rapaz aqui, 19 π sobre 3 radianos. Bem lembrado. Só fazendo a retificação aqui, radianos, tá bom, pessoal? Então, quanto é que deu o valor aí para você? Do 19, cosseno de 19 π sobre 3? 0,5. Uhum. E aí, portanto, aqui aproximadamente 3 metros. Então, pessoal, cuidado. Naquela hora, a conta aqui, eu fiz como se isso daqui fosse resultado em graus. Na verdade, não é. É em radiano. Tá bom? Obrigado pela correção, pessoal. Há tempo, né? Vamos lá, continuando aqui. Então, essa derivada aqui, a constante pode sair. Vai ficar 6,0, que multiplica a derivada da minha função. Lembre que é uma composição de função. Uma função de fora e uma função aqui dentro. Então, nessa situação é a derivada da função de fora, derivada do cosseno menos o seno da função 3π vezes t mais π sobre 3, multiplicado pela derivada da função de dentro. A derivada da função de dentro, π sobre 3 é constante, 3π multiplica o 3, o t, portanto, 3π. Então, o resultado da função velocidade é menos 6 vezes 3π, 18π, seno de 3πt mais π sobre 3. E aí, nessa situação, eu quero saber a velocidade no tempo 2 segundos. E aí vai ficar menos 18π, e multiplica o seno de 3π vezes 2, que dá 6π mais π sobre 3. Esse resultado vocês já fizeram, só que vocês fizeram para o cosseno, tá bom? Por favor, faça um cálculo aí do seno de 19 π sobre 3, não graus, mas sim radianos. Zero 0,86. Certo, deixa eu só conferir aqui com o tá bom? Zero 0,866, ok?
0,866, onde que, então, a velocidade no tempo, 2 segundos. É multiplicar esse resultado aqui, vezes 18, vezes o π. Vai dar menos, confira se é isso mesmo, 48,97, e aí a unidade da velocidade, metros por segundo. Tá? Confirma? Confirma, professor. Ótimo, coisa boa. Vamos então para a aceleração. No item Charlie, o que é que a gente faz? A aceleração em função do tempo é a derivada da minha velocidade. E aí, então, derivo agora a função velocidade que foi obtida, encontrada bem aqui. E fica o valor de... Desculpa, está bem aqui já, está completo. Menos 18π, seno de 3π vezes t, mais π sobre 3. Então, fica a aceleração, vai ser menos 18π, a gente já sabe que é uma constante, e multiplica a derivada do seno, cosseno de 3π vezes t, mais π sobre 3, e multiplica a derivada da parte interna, que é o valor 3π. Então, a aceleração em função do tempo é o 3 vezes 18, menos 54, π elevado ao quadrado, vezes o cosseno de 3π t mais π dividido por 3. Só que eu quero saber a aceleração no tempo, 2 segundos. Então, esse negócio aqui vai ficar menos 54 π ao quadrado, vezes o cosseno. Isso daqui tudo a gente já sabe quanto é que vai dar. 19π sobre 3. Que o resultado, essa conta, é o 0,5. Assim, a aceleração é o resultado de menos 54 π elevado ao quadrado vezes 0,5. Por favor, quanto é que vai dar esse valor aqui? Já elevando π ao quadrado, tá bom? Confira aí se vai dar menos 84,82 metros por segundo ao quadrado. Não, é não. Quanto é que dá aí, pessoal, na conta de vocês? A minha deu menos 266. Exatamente. Eu não botei a conta completa. Menos 276,34, né? 266,47. Depende. Você utilizou 3,14, né? Isso. Não, porque como eu coloquei o valor do π inteiro, se vocês colocarem o valor do π inteiro, vai dar o valor 276,34, tá bom? Mas isso é porque eu utilizei o valor do π inteiro. Quem usar o 3,14 provavelmente vai ter essa diferença de 266. Eu usei o pi, a letra P, eu não sei quantas casas decimais a calculadora utiliza, mas eu usei. Eu não usei só o 3,14, não. Entendi. Então pode ser uma diferença aqui nas casas decimais ou no valor do cosseno também. Porque como eu associei o valor só 0,5, deve ter alguma outra coisa aqui. Entende? Por isso dessa diferençazinha de 266, 276. Vamos para o item delta. A fase do movimento, nós já determinamos. A fase do movimento está bem aqui. Ela acaba sendo π sobre 3 radianos. O item é a frequência do movimento. Lembre que a frequência do movimento pode ser determinada como quem? A frequência do movimento é a quantidade de oscilações por segundo. Ela é o inverso do período. E aí a gente já sabe que existe uma equação que diz que a velocidade angular é o valor de 2π multiplicado pela frequência. Assim, a frequência angular é o ômega sobre 2π. E nesse caso, o ômega nós já determinamos. 3π, de acordo com a função, dividido por 2π,
Resultado, 1,5 Hz. E o item Foxtrot, qual é o período no movimento? O período é o inverso da frequência. Então, 1 dividido por 1,5. Portanto, o período vai nos dar o valor aproximadamente 0,67 segundos. Ok, pessoal? Então, nessa questãozinha foi muito bacana, porque é uma questão que fez de forma geral. Oi? Nascer é 7,6 mesmo, né? Não é 6,6 não, né? É, porque eu utilizei o pi da calculadora, entendeu? E aí agora eu não sei qual é o valor do Professor, eu também Oi. utilizei o pi da calculadora e deu mesmo que o Leonardo. Pois é, mas eu acho que o meu problema aqui é esse valor aqui, ó. Porque eu coloquei 0,5. Quanto é que é o cosseno de 19π sobre 3? Não arredondado? É meio, 0,5. 0,5 mesmo? É, fechado. Ok. Deixa eu só refazer as contas na minha calculadora. Ah, tá aí. É na minha calculadora, pessoal. Dá 266, quanto aí? 47. É na minha calculadora aqui. 266,47 metros por segundo ao quadrado. Arredondamento, tá bom? Para vocês verem como é interessante, né? Quando a gente arredonda demais, e na verdade foi o valor do pi, o meu problema aqui, quando a gente arredonda demais, é o que acontece. Para cálculos pequenos, contas pequenas, você não vê o prejuízo desse arredondamento. Mas como você eleva ao quadrado e ainda multiplica por outros termos, aí você vê esse erro ser ampliado. Ok? Bom, no mais, eu acho que é isso mesmo. Esse exercício foi bacana porque nós vimos todos esses conceitos, tá? Algum outro questionamento? Alguma outra dúvida? Tranquilo até agora, né? Então, vamos continuar. Então, nessa situação, um outro exemplo que eu quero que vocês façam é esse exercício número 8. Depois eu vou colocar lá na plataforma os slides para vocês terem acesso. É para vocês calcularem qual é a constante de fase desse oscilador harmônico, cuja função posição é a que está aqui no gráfico. Percebam bem que esse ponto aqui, ó, não está no zero, e, portanto, existe uma diferença de fase nessa função, porque ela podia passar por aqui. Se ela fosse passar por aqui, ela seria uma função seno, mas normalmente a função cosseno começa daqui. Ok? Então, existe uma diferença de fase da função cosseno para ela chegar aqui. E aí vocês têm que descobrir. E aí, com esses dados, é bem simples. É você observar que daqui para cá, eu tenho um valor de 6 centímetros. Portanto, cada divisão dessa vale 2 centímetros. E aqui, portanto, nesse ponto, ele está cruzando na coordenada do tempo igual a zero. A minha posição no tempo zero é 2 centímetros negativos. Pronto. Com isso daqui, vocês conseguem fazer essa questão, tá bom? Beleza. E aí, né, a gente avançando na nossa aula, mas vocês encontraram comigo naquele exercício exatamente essa equação. A equação da velocidade e a equação da aceleração. E aí, como eu falei para vocês, lembrando, x é o xn vezes o cosseno de ômega t mais um φ. A velocidade é o negativo disso daqui, ômega xn seno de ômega t mais o φ. E a aceleração vai ser menos ômega ao quadrado xn cosseno de ômega t mais φ. Ora, mas xn cosseno de ômega t é isso daqui, é a mesma posição. Portanto, eu posso dizer que a aceleração é menos ômega ao quadrado x, que depende do tempo. Tá bom?
Então, nessas equações aí, vocês já viram que para você encontrar a partir da posição, a velocidade e a aceleração, vocês derivam. E se vocês tiverem a aceleração para encontrar a velocidade e a posição, vocês integram. Tá? E é importante estar aqui dando um exemplo que o ômega xm é a amplitude da velocidade e o ômega ao quadrado xm é a amplitude da aceleração. Que é essa daqui, a amplitude da velocidade e a amplitude da aceleração. E a partir dessas equações, eles fazem a aplicabilidade do oscilador linear. Como assim oscilador linear? Se você tiver, por exemplo, um corpo qualquer que esteja ligado a uma mola, um corpo de massa M ligado a uma mola que tem uma determinada constante K. Tá? Esse objeto ele estaria em relação à posição inicial x0 no ponto de estabilidade. Só que eu posso retirar esse objeto do meu ponto de estabilidade, alongando essa mola. E aí eu posso colocar esse objeto num ponto x máximo positivo em relação ao x0. E é claro, como foi representado no vídeo, tem forças restauradoras por conta da força elástica. Tá certo? A força que foi puxada é uma força F qualquer para colocar o objeto nessa nova posição. E no momento que for soltado, que esse objeto for livre, for solto, ele começa um movimento aleatório de vai e vem. E aí, você consegue determinar a frequência angular do movimento com base nessa equação, que é nada mais que a raiz da constante da mola pela massa do corpo. Por isso que ele é chamado do sistema massa-mola. E o período é nada mais que quem? Ora, se a gente sabe que o período é o 2π dividido pelo ômega, então é só pegar esse valor da frequência angular e substituir. Que é a raiz de K sobre M, invertendo, eu tenho o período é 2π da raiz de M sobre K. E, portanto, nós temos esse tipo de situação. Então, nós vamos utilizar as mesmas equações que vocês viram para a oscilação, mas essas duas aqui para o oscilador harmônico linear simples. E aí, esse daqui é um exemplo que eu acho que eu vou só apenas abordar por hora uma parte dele, não sei se vai dar tempo, mas que ele vai abordar todos esses conceitos. Em um oscilador harmônico simples, ele é formado por um bloco de massa 2 kg, vamos desenhar aqui esse bloco, preso a uma constante, uma mola de constante elástica K, igual a 100 newtons metro. 100 newtons por metro. Aqui o corpo de massa M. E a constante K, newtons por metro. Tá? Ele diz que, no tempo igual a 1 segundo, a posição do objeto e a velocidade são os seguintes. Vou botar aqui, a posição no tempo 1 é o valor 0,129 metros e a velocidade é o valor 3,415 metros por segundo. Ele quer saber qual é a amplitude das oscilações e qual era a posição e a velocidade do bloco em t igual a 0 segundos. Qual é o problema? Vamos lembrar as equações, a equação do oscilador harmônico. A posição do objeto é dada pela posição x máximo vezes o cosseno de ômega t mais uma constante. Só que nessa questão, se você olhar bem, ele não deu o valor do x máximo, ele não deu o valor do ômega, nem da constante de fase. Então, a gente vai ter que descobrir essas coisas para a gente montar a equação do movimento. Então, primeiramente, se a gente lembrar, eu consigo calcular a frequência angular, já que é um sistema massa-mola. Então, vou botar aqui do item alfa. A frequência angular do movimento é a raiz da constante da mola sobre a massa do objeto, a massa que está ligada à mola. Na nossa situação, é o valor do 100 dividido pela massa 2,0 e, portanto, a raiz de 50. Meu valor de K
Por favor, corrijam aí se tiver algum valor errado, tá bom? No meu aqui dá aproximadamente 7,07. E unidades, como é uma frequência, né? Radiano por segundo. Então, esse aqui é o valor do ômega. Então, descobrimos o valor do ômega. Como é que eu faço para encontrar os outros argumentos? Aí eu vou utilizar a seguinte consideração. Vocês concordam comigo que a posição do objeto no tempo 1 segundo, né, 0,129 metros? Então, quem será a velocidade do objeto? De acordo com a equação anterior, olha só, a velocidade é menos ômega xn seno de ômega t, só de ômega t mais φ. Então, é menos o ômega xn do seno de ômega t mais o φ. Então, eu vou fazer do seguinte formato. O valor da velocidade no tempo 1 segundo vai ser igual a quem? Menos o valor do ômega, que eu calculei, 7,07, que multiplica o valor do x máximo, que eu ainda não sei, vezes o seno do ômega, 7,07, vezes o tempo, que é 1 segundo, mais a constante de fase. Assim, essa velocidade de 1 segundo já foi definida. É o valor 3,415 é igual a menos 7,07 xn vezes o seno de 7,07 mais φ. E aí eu vou chamar isso daqui de equação 1. Vou fazer a mesma coisa com a posição. A posição desse objeto em tempo 1 segundo é, substituindo aqui o valor do x máximo, que eu ainda não sei, vezes o cosseno de ômega t, que é 7,07 vezes 1, mais o argumento φ. E aí, portanto, eu sei que o valor do x está bem aqui, ó. É o valor de 0,129. Xn cosseno de 7,07 mais o φ. E essa daqui eu vou chamar de equação 2. Ora, eu vou fazer um sistema de equações aqui, ó. Com a equação 1, que é 3,415 é igual a menos 7,07 vezes xn vezes seno de 7,07 mais φ. Essa é a equação 1. E a equação 2, que é 0,129, é igual a xn vezes o cosseno de 7,07 mais φ. E aí vocês aprenderam lá no ensino médio que quando eu tenho um sistema de equações, eu posso multiplicar uma da equação de cima por algum termo para somar ou subtrair com a equação de baixo, né? Só que eu também posso fazer o seguinte. Vocês concordam que eu posso dividir os termos que estão à esquerda da igualdade e dividir os termos que estão à direita? Fazendo isso, o que é que eu vou obter? Eu vou obter o valor de 3,415 dividido por 0, bastante. Vou colocar aqui nesse espaço aqui. 3,415 dividido por 0,129. Aí vocês já podem fazer as contas para mim. É o valor de menos 7,07 vezes xn vezes o seno 7,07 mais φ. Dividido por xn cosseno 7,07 mais φ. E olha que bacana. Xn vai embora com xn. Que é seno sobre cosseno. Muito bem, carinho. Escutei esse seu pensamento. Tangente. Então é só fazer a conta nesse formato. 3,415 dividido por 0,129 dá 26,47 é igual a menos 7,07 vezes a tangente de 7,707 mais o φ. E assim,
a tangente de 7,07 mais o φ é o valor de 26,47 dividido por menos 7,07. Essa tangente vai me dar o valor menos 3,744. E aí, portanto, para eu saber o argumento, eu pego a função tangente a menos 1, a inversa. 7,07 mais o φ é a tangente a menos 1 e menos 3,744. Por favor, quanto é que dá esse valor aí? Menos 1,3, professor. Certo, deixa eu só conferir aqui, ver se eu consigo calcular também. Deu quanto, pessoal? Aí, vocês calcularam? Aqui deu menos 1,3, menos 1,30. Certo, só um instantinho. Porque menos 1,30. Então, confirmo menos 1,30, certo? 39. Na verdade, é 31,0, pelo arredondamento aqui. Vamos tentar ser um pouquinho mais estritos. E aí, portanto, o valor de φ é esse valor 1,310 menos 7,07. Que vai dar o valor de 5,76. E aí, lembrem, pessoal, aqui é 5,76 radianos. Se vocês lembrarem bem, o valor de π é 3,14. Então, aqui vai dar um pouco mais do que π. Não dá 2 vezes o π, mas dá um pouquinho mais do que o π. E aí, finalmente, então, a gente encontra a nossa equação, uma parte dela, que a posição é o valor do x máximo e multiplica o cosseno de 7,07t mais 5,76 radianos. Ok? Então, essa equação aqui, a gente encontra a equação da posição. Por conta do tempo, eu vou dizer para vocês o seguinte. Para eu saber, então, a amplitude das oscilações, o que eu faço? Agora, eu substituo o tempo igual a... Não 1 segundo, desculpa. Eu substituo agora um tempo que é bem conhecido da gente, que é o período do movimento. Então, quem é o período do movimento? 2π sobre o ômega. Então, o valor de 2π, e divide o ômega que a gente calculou, 7,07, e, portanto, o período do movimento aqui no meu deu aproximadamente 0,889 segundos. E o que quer dizer o período? É o tempo necessário para eu dar uma volta, ou, na verdade, completar um ciclo do meu movimento. E aí vocês podem substituir, porque exatamente num ciclo de movimento ele pode partir do ponto x igual a 0 ou do valor do x máximo, tá bom? E aí vocês encontram isso.
Então, o último tópico antes de eu passar para o último tópico, pessoal, vocês compreenderam aqui a questão ou ficou alguma dúvida? Professor, tem certeza que é 5,76? Não, não tenho, porque como eu disse para vocês, eu estou fazendo a conta na calculadora do celular, então... Não, é porque Vou falar para vocês. quando você faz a conta, não era para ficar 8, alguma coisa, não? Que você passa de um lado. Oh, desculpe, é verdade, o negativo. Olha aí, ó, viu? Aqui eu passei como se tivesse positivo. Tem razão. Não é esse resultado, pessoal. Por favor, quanto é que dá o valor aí? É para ficar 8,38, concordam? Só que negativo. Se for esse valor mesmo, me confirmem aí. Se é esse valor 8,38. Porque quando passa para lá, passa é negativo e eu creio que é isso mesmo, né? Ó, então, menos 8,38. E aí é substituir e vocês encontram, então, o valor da posição, tá certo? Obrigado pela correção, Roberto. E aí, continuando para a gente encerrar essa nossa aula de hoje, o que vocês viram também foi a parte de pêndulo. Se não viram, ainda tem vídeo lá para ver, que fala sobre dispositivos que executam movimento harmônico, que são os pêndulos, seja de torção, um pêndulo simples ou um pêndulo físico. Um pêndulo de torção é nada mais que você pegar um arame e você colocar uma haste ou um anel, tá? Onde você coloca agora essa haste ou esse anel para oscilar nesse sentido, tá bom? E aí, se você olhar bem, isso daqui é uma representação dessas oscilações, seriam aquelas portas vai e vem, tá? Seria mais ou menos isso, se você colocasse um fio naquela porta, ela vai ficar nesse sentido. O pêndulo simples, que é simplesmente aqueles relógios antigos que vocês conhecem, que tem aquela bolinha aqui, portanto, ele tem esse tipo de movimento, para lá e para cá. E o pêndulo físico, que é um objeto qualquer, de qualquer formato, que ele esteja oscilando, e por conta das dimensões dele, o período do movimento é alterado. Mas percebam bem que o pêndulo de torção é nada mais que a raiz do momento de inércia e a constante, né, da mola, ou digamos, daquele fio que está sendo torcido. No pêndulo simples, é o comprimento do pêndulo e a aceleração gravitacional. E o pêndulo simples, de novo, você envolve o momento de inércia do objeto e o produto do mgh. Só um instante, pessoal. Pessoal, acabei de colocar no chat a lista de presença, tá bom? Vocês podem lá colocar a presença da aula de hoje. Então, voltando aqui à nossa apresentação, então, eu tenho esse seguinte exemplo. Uma artista de circo, sentada em um trapézio, está se balançando com um período de 8,85 segundos. Então, ela já está sentada, então vamos colocar isso aqui como se fosse um trapézio. E ela se balançando nesse rapazinho. Ok? Esse pêndulo, esse trapézio, ele vai ter um determinado comprimento L. E a gente já sabe que aqui você tem um centro de massa, você tem o peso desse objeto e, portanto, ele faz um movimento oscilatório. Tá bom? E aí ele diz o seguinte. Com essa configuração, o período do movimento é 8,85. Lembrando, então, se for um pêndulo simples, como ele coloca aqui, a equação do pêndulo simples me diz que é o valor de 2π
multiplicado pela raiz de comprimento do teu pêndulo pela aceleração gravitacional. Bem simples. Quando ela fica em pé, elevando-se assim 35 centímetros em relação ao centro de massa do sistema trapézio trapezista, qual é o novo período do sistema? Então, quando ela fica em pé, o meu centro de massa agora deslocou-se. Esse L que eu vou chamar de L1, agora é mais curtinho. Vai ser um valor menor e L2. E, portanto, o L2 tem um comprimento menor que o L1. O que vai acarretar o quê? Se você olhar pela equação, tá? Nesse sistema aqui, quanto maior o comprimento do pêndulo simples, se maior o comprimento, e como ele está diretamente proporcional ao período, maior vai ser o período. Se eu reduzo o comprimento do pêndulo, eu vou reduzir esse valor da raiz e vai reduzir o período. Por mais que seja pequenininho, porque está dentro de uma raiz. Mas vamos calcular isso. Primeiramente, vamos calcular, então, qual é o tamanho do comprimento desse trapézio. Então, é só substituir diretamente. 8,85 é o valor de 2π e multiplica a raiz do comprimento L1 sobre 9,81, que é a aceleração gravitacional. Colocando todo mundo aqui ao quadrado, eu vou ter o valor. E aí, confiram os valores, por favor, pessoal. ao quadrado, no meu deu 78,32, é igual ao 4π ao quadrado, e aqui no meu deu 39,48, vezes a raiz aqui foi eliminada, L1 dividido por 9,81. E, portanto, esse comprimento L1 vai ser o valor de 78,32 vezes 9,81 dividido por 39,48. Então, o meu aqui deu um comprimento aproximado de 19,46 metros. Como o centro de massa foi elevado, então significa que o L2 é o comprimento L1 menos os 35 centímetros, que representa 0,35 do metro. Assim, o comprimento L2 é 19,46 menos 0,35. Então, 46 menos 35, aproximadamente 11 metros. E agora vamos calcular o período 2. O período 2 vai ser o valor de 2π, e multiplica agora a raiz do meu comprimento 2, ainda multiplicado pela aceleração gravitacional de. É o valor de 2π que multiplica o valor de 19,11 dividido por 9,81. E nessa situação, fazendo as contas já diretas, eu tenho que o período 2 vai ser o valor de 'aqui dá aproximadamente 8,77 segundos. Alguém confirma? Ok, pessoal, esse valor? Tá ok, professor. Oh, ótimo, essa eu acertei. Que bom. Bem, então, pessoal, é isso. Então, nessa situação, consegui hoje
terminar, pelo menos essa parte dos conteúdos aqui da física. Só um instantinho, pessoal. Os conteúdos de oscilações, tá bom? Sim, Moisés, vou disponibilizar assim, lá no sistema, sempre na aula de hoje, vocês assistiram, no máximo até a próxima semana, segunda ou terça-feira, eu tento colocar a aula de hoje na mesma aula. Assim como as aulas passadas também estão disponibilizadas, tá bom? Então, em suma, pessoal. Então, o que vocês viram comigo hoje foi a parte de oscilações. Assistam os outros vídeos, porque são bem interessantes, né? Falar sobre oscilações e sobre algumas resoluções desses exercícios que estão lá na lista, tá bom? Qualquer dúvida acerca do vídeo ou dos exercícios, vocês podem me escrever ou chamar o Marcelino para a aula de monitoria de vocês, para eles resolverem esses exercícios, tá bom? Alguém tem alguma dúvida do que foi falado hoje, algum questionamento? Professor, quando é que você vai disponibilizar as informações de como será feita a avaliação? Só no dia da próxima semana, Roberto. Certo, Na verdade, obrigado. eu vou mandar já na quarta-feira, porque a avaliação de vocês lembrarem bem, olhem lá é composto pela lista de exercícios. Vocês vão fazer muito trabalho também, pode ser uma pesquisa. Na verdade, eu vou divulgar só na próxima semana e uma avaliação escrita, tá bom? Ok, obrigado, professor. Tem pelo menos um spoiler, professor, em nome da saúde mental. Não se preocupe não, rapaz. A prova escrita vai ser um formulário do Google. Eu posso dizer isso. Vocês farão a prova escrita no formulário do Google, que começarem no horário, e vocês terão um tempo para fazer. Dependendo da avaliação, eu vou dar o tempo necessário para vocês fazerem. Certo? Tá, beleza. Valeu, professor. Até a próxima. Tudo Outra bem. coisa, professor, aquela nota vai ser dividida entre listas, aquela pesquisa que você já mandou e essa avaliação? Ou vai ser... As listas têm, se não me engano, 30% da nota. A participação no chat e o trabalho, a produção textual, 40%, e a prova, 40%. Certo, obrigado. Aí hoje é a lista de Bernoulli, né, professor? Não. Na verdade, a aula hoje, para vocês entregarem, é aquela pesquisa que eu coloquei para vocês lá no sistema. Não, a lista de Bernoulli é justamente a pesquisa, que é a de contextualização. Exatamente. Ah, certo. Tá tranquilo. Até hoje vocês me entregam lá via sistema. Ok? Pois tudo bem, pessoal. Então, eu agradeço a presença de todos aqui na nossa aula. Espero que tenha sido bastante proveitosa. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo lá nos canais de comunicação, pelo sistema da UVA ou pelo meu e-mail, tá bom? Então, agradeço a presença de todos, um bom fim de semana, e eu peço, de forma indelicada, que vocês saiam da sala, né, para eu poder não desligar a gravação,